Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e como eu tinha falado, não demorei a voltar dessa vez e voltei com um assunto bem interessante que já tem um tempo que eu queria ter trazido para vocês, mas aí devido a algumas coisas da rotina do dia a dia, acabei não trazendo, mas eu vou trazer hoje. E o assunto do vídeo é exatamente esse que vocês viram na capa, reconstrução traqueal. Vocês já tinham ouvido falar nisso? Eu particularmente nunca tinha ouvido falar em reconstrução traqueal. Para mim, sinceramente, é a única cirurgia que poderia dar jeito no problema que a gente tem era a traqueoplastia. Mas aí, quando surgiu esse termo, né? Eu acho que pode chamar assim, reconstrução traqueal. Para mim, à primeira vista, foi uma luz no fim do túnel. Uma luz no fim do túnel. Eu acho que essa é a definição que muita gente usaria ao saber dessa notícia. E eu fiquei sabendo desse procedimento, a reconstrução traqueal, através de uma pessoa que me acompanha aqui no YouTube. Ela me acompanha aqui no YouTube, falou comigo no Instagram e me mostrou o caso de uma menina que ela tinha a traqueia completamente fechada, ou seja, ela não conseguia respirar se não fosse pela cânula da traqueostomia. Isso ela tinha desde acho que os 11 meses. Quem conhece ela, eu acredito que grande maioria das pessoas que usam traqueostomia provavelmente conhece o caso dela. Eu não vou citar o nome dela porque eu não pedi autorização para a mãe dela para falar sobre ela aqui no vídeo. Então não vou expor quem é, não vou citar o nome dela. Mas é só por essa questão mesmo. Por mim, era um prazer falar sobre ela aqui, porque eu acho que ela e a mãe dela é um exemplo de força, de fé gigantesco. Então seria um prazer. Mas como eu não pedi autorização, então eu não vou citar o nome dela aqui. Mas enfim, essa menininha, ela já tinha passado por algumas traqueoplastias, eu acho que duas, onde foram retirada boa parte da traqueia dela. Então, e não resolveu o problema. Na verdade, eu acho que ela teve até algumas complicações a mais e não tinha como fazer uma outra cirurgia, porque a traqueia dela já era muito pequena. A traqueia dela já era, se eu não me engano, que a doutora falou, já era do tamanho de uma traqueia de recém-nascido, porque já tinha sido retirada muitas partes dela. E por essa razão, ela vivia com a traqueostomia. E a única saída para ela seria ou ela viver com a traqueostomia ou ela fazer essa reconstrução traqueal. Agora é onde entra um problema gigantesco, pelo menos acredito que para grande maior parte da população que tem estenose de traqueia, que é as condições financeiras para fazer esse tipo de procedimento. Porque ele não é gratuito, o valor dele é altíssimo, até porque os médicos que realizam nem são daqui do Brasil. Então, assim, tem todo um custo e apenas esses médicos é que conseguem realizar essa cirurgia. Então, assim, para quem tem esse problema, acaba ficando de mãos atadas. Porque se você tem um sonho de se libertar da estenose de traqueia, ou quem tem traqueostomia, se libertar da traqueostomia, realmente o que resta é de repente tentar de alguma forma arrecadar esse valor e fazer essa cirurgia, que foi exatamente o que os pais dessa menininha fez. Eu acompanhei parte da luta deles, eles fizeram rifa, venderam alguns bens para conseguir dinheiro, fizeram vaquinha online, muita gente ajudou e graças a Deus ela conseguiu fazer e ela se livrou da traqueostomia. E tem mais um detalhe, esses médicos eles não estão com frequência aqui no Brasil. Eles vêm, se eu não me engano, é uma vez no ano, isso quando não ocorre nenhum imprevisto. No tempo que eu falei com a mãe dessa menina, porque eu fui lá, né, pedir algumas informações e tal, ela me falou que já tinha 2 anos que ele não vinha aqui no Brasil. E por isso a cirurgia da filha dela teve até que ser adiada. Eu acho que foi no tempo da pandemia, inclusive. E por causa da pandemia, ele não conseguiu vir para o Brasil. Então, assim, de certa forma, acaba sendo um tratamento bem escasso, né? Porque apenas esses médicos conseguem reproduzir, né, essa cirurgia. Eles vêm aqui de tempos em tempos e o valor, né, que é altíssimo para custear todo esse procedimento. No tempo que a mãe dessa menina fez o orçamento com o hospital, foi 2020, se não me falha a memória, ela falou que o hospital deu um orçamento de 600 mil reais para essa cirurgia acontecer. Só que aquela coisa, né? Os preços, os custos das coisas sobem, né? De ano em ano tudo aumenta exorbitantemente. Então, eu nem sei quanto ficou realmente essa cirurgia, tendo em vista que parece que o médico passou 2 anos sem vir. Então, 2 anos as coisas já mudam completamente. Provavelmente esse valor aumentou muito mais. Só que é aquela coisa que eu sempre falo para vocês.
Cada caso é um caso. O caso dela provavelmente foi mais delicado, porque a via aérea dela era completamente obstruída, ela não tinha passagem nenhuma. Então, assim, o caso dela provavelmente foi bem delicado e provavelmente por essa razão o valor da cirurgia tenha saído um pouco mais salgado. Tá, mas no que é que consiste essa cirurgia? O que é feito afinal? O enxerto ele é fabricado com a pele do próprio paciente. É um pedacinho de pele que é retirado do antebraço do paciente, ainda com vasos sanguíneos. Depois ele é armado com pedaços de cartilagens da costela do próprio paciente. Isso para evitar rejeição do corpo. E por fim, essa pele ela é dobrada, suturada para formar a nova traqueia. Pelo que eu li, é uma técnica semelhante às cirurgias que são feitas no nariz hoje em dia. E aí encontrei um estudo que falava exatamente tudo que eu já tinha encontrado a respeito dessa cirurgia. Ele fala assim: médicos franceses, que inclusive um dos médicos que eu falei para você que vem a operar aqui no Brasil, ele é francês. Médicos franceses afirmam ter conseguido pela primeira vez reconstruir a traqueia de vários pacientes com câncer usando um pedaço de pele e fragmentos do próprio doente. Entre aspas. É a primeira substituição traqueal confiável do mundo, afirmou o professor Philippe Dartivelle, eu acho que é assim que fala o nome dele. E é justamente esse médico que faz a cirurgia aqui no Brasil. O outro nome dele é Monnier, Philippe Monnier. O médico é o autor da inovação, ou seja, ele que desenvolveu essa técnica de reconstrução traqueal, o professor Philippe Monnier. A técnica foi usada em 7 pacientes em 6 anos. 5 deles, que sofriam de câncer, hoje levam uma vida normal. A operação substitui a traqueia destruída ou obstruída por um novo tubo, idêntico, construído com tecido do paciente e que evita a rejeição. Bom, como eu havia falado para vocês no início do vídeo, é uma notícia que faz com que a gente pense que é uma luz no fim do túnel. Apesar de que é um procedimento que não é barato, não é tão fácil de se conseguir, né, tendo em vista que também não é só você chegar lá no hospital, tem um período que os médicos estão disponíveis para fazer esse tipo de cirurgia, tem o valor, enfim, tem uma série de coisas, mas ainda assim não deixa de ser uma luz no fim do túnel para quem tem esse tipo de problema, para quem tem traqueostomia e para quem quer se libertar, né, de todos esses problemas que a estenose traz para a gente. Pela situação financeira que hoje o brasileiro tem, né, a gente olha assim e pensa na dificuldade ou até na impossibilidade que pode ser conseguir fazer uma cirurgia dessa grandeza, né, desse porte. Porém, eu também penso que nada para Deus é custoso, né? Nada para Ele é difícil. E mesmo assim como a maioria das pessoas que tem esse problema de saúde e não tem condições de pagar um tratamento tão caro, a minha situação é a mesma. Mesmo assim, eu não deixo de acreditar que um dia eu possa conseguir. Então, apenas creio que nada para Deus é difícil, nada para Deus é custoso. E amanhã pode ser eu, pode ser você, pode ser, enfim, qualquer um de nós que temos problemas com a estenose. Pode ser a gente fazendo essa cirurgia e se livrando da estenose de vez, se Deus quiser. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que tenha sido de grande utilidade para vocês de alguma forma. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.